Isaías 53, a explicação do Evangelho, porque ainda continuamos doentes. Então vamos lá, queridos. Ele levou sobre si. Preste atenção, se Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, por que continuamos doentes? Eu convido você a ler Isaías 53 inteiro, são apenas 12 versículos. Você sabe por que nós ficamos doentes? Lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, levou sobre si as nossas iniquidades e levou sobre si os nossos pecados. Dá uma analisada que você vai ver isso. Mas do mesmo jeito que a gente ainda comete pecado, comete transgressão e comete iniquidade, é por esse mesmo motivo que nós ficamos doentes também. Mas ele não levou sobre si porque ficamos doentes, cometemos iniquidade, transgressão e pecado. 4 explicações, uma explicação errada e 3 explicações corretas. A errada, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, ninguém nunca mais vai ficar doente. E se ficar doente, ele vai curar na hora, porque ele já levou. É só você olhar à sua volta, dentro dos templos, dentro das igrejas, das denominações, a quantidade de pessoas doentes e pessoas com doenças que para a medicina não tem cura, como diabetes, pressão alta, tireoide e tantas outras aí, problemas sérios de coluna. Se ele levou sobre si, por que ele não cura essas pessoas? Que às vezes oram, sobem no monte, acordam de madrugada, jejuam, participam de campanha, recebem orações de homens e mulheres de Deus, mas continuam doentes. Por quê? Porque continuamos também com iniquidade, transgressão e pecado. Agora vamos às 3 explicações corretas. 3 explicações. Ele levou sobre si doença, iniquidade, transgressão e pecado, ok? Então ele está falando de doença, levando essas coisas espiritualmente. Perante Deus está resolvido. As doenças que ele levou, cegueira espiritual, paralisia espiritual, a lepra, que é símbolo do pecado, perante Deus. Essa é uma das explicações corretas, está resolvido perante Deus. Iniquidade, pecado, transgressão e muitas vezes essas coisas é que trazem as doenças físicas. Então a primeira, espiritualmente, perante Deus está resolvido. Segundo, ele levou sobre si, está lá em Mateus capítulo 8, confere. Então viam muitos endemoniados e muitos doentes, e ele curava a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Enquanto, a segunda explicação certa é essa, enquanto Jesus estava na terra, ele levou sobre si as dores e as enfermidades. Todos os que se aproximaram dele foram curados. Às vezes eram multidões e ele curava muitos. Ele não saiu daqui, dali, correndo daqui, dali para curar as pessoas, mas todos que se aproximaram. Então, durante o ministério de Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade. A terceira explicação correta, ele sentiu na sua pele o que nós sentimos. Ele levou sobre si. Então, assim como ficamos doentes, ele também fica. Mas e a iniquidade, a transgressão e o pecado? Pois bem, a carta aos Hebreus diz o seguinte, que nós não temos, capítulo 4, se não me falha a memória, nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo. Ele só não pecou, mas ele foi tentado em todas as coisas. Ele sentiu na pele. Essa é a principal explicação. A principal explicação do texto de Isaías 53, Jesus levou sobre si. Vamos falar na linguagem de hoje? Ele sentiu na própria pele doenças, enfermidades, iniquidade, transgressão e pecado. Ele só não pecou, mas ele sentiu na pele. Essa é a principal explicação do texto. Explicação errada: Jesus vai curar todos, ninguém vai ficar doente, e se ficar ele vai curar. Explicação correta: ele levou sobre si espiritualmente, perante Deus ele resolveu, ok? Segunda correta: enquanto ele andou sobre a terra, ele levou todos que se aproximaram dele, ele levou as doenças e enfermidades. E como ele também ele libertou pessoas ali que iam ser apedrejadas por causa de pecado, iniquidade, transgressão. Ele não condenou ninguém, então ele levou sobre si, ele assumiu a responsabilidade. E terceiro lugar, ele sentiu na sua pele, ele levou sobre si, ele sentiu em si mesmo. Essas são as principais explicações. Por isso que tem muita gente doente,
Por isso que a gente ainda peca, comete iniquidade e transgressão. Ele não prometeu que ia tirar para a gente nunca mais sentir ou praticar essas coisas, entendeu?